Olá, catequista! E a você que está ouvindo, começa agora o podcast Querigma Hoje. Acompanhe conosco o bate-papo de hoje. Voltamos hoje com o programa Querigma Hoje. Seu encontro com Jesus. E vamos iniciar, como sempre, com uma oração. Oração ao Sagrado Coração de Jesus e Sagrado Coração de Maria. Santíssimos corações de Jesus e Maria, unidos no amor perfeito, como nos olhais com carinho e misericórdia, consagramos os nossos corações, nossas vidas e nossas famílias a vós. Conhecemos que o belo exemplo de vosso lar em Nazaré foi um modelo para cada uma de nossas famílias. Esperamos obter com a vossa ajuda a união e o amor forte e perdurável que vós nos destes. Que o nosso lar seja cheio de alegria, que o afeto sincero, a paciência, a tolerância e o respeito mútuo sejam dados livremente a todos. Que nossas orações incluam as necessidades dos outros e não somente as nossas. E que sempre estejamos próximos dos sacramentos. Abençoai todos os presentes e também os ausentes, tanto os vivos como os falecidos. Que a paz esteja convosco e, quando formos provados, concedei a resignação cristã à vontade de Deus. Mantende nossas famílias perto de vossos corações. Que vossa proteção especial esteja sempre conosco. Sagrados corações de Jesus e Maria, escutai a nossa oração. Amém. Amém. Que linda oração, né? Muito forte. Isso. Esse momento, essa misericórdia, esse amor. O sinal, né, de Deus para conosco, né? De um Deus, de um Pai, que eu entendo a misericórdia como a empatia, né? Hoje, né, até trabalhando com os catequizandos e conversando com eles, a gente sempre lembra da parábola do pai bondoso, né, do pai misericordioso, né, aquele que teve compaixão, ou seja, aquele que se colocou no lugar de, né, então a gente vê esse Deus que coloca em nosso lugar, né, ele se deixa conduzir, sentir todas as emoções humanas. E a partir daí nos ensina como devemos agir. Sim, eu acho que desde cedo assim, eu tinha uma admiração muito grande por esse Jesus e essa Maria de corações expostos, postos fora. Assim, tão grande amor que ele salta para fora, né? E ficava realmente imaginando, será se somos dignos, né? Será se eu sou digno de tamanho amor? Então, um dos quadros que eu mais queria ter, aliás, eu levei, né, o Sagrado Coração de Jesus e Maria, que foi que eu via a minha infância toda, né, em cima no batente da porta do quarto dos meus pais, eu levei para o meu quarto. Quando eu casei, até depois comprar um quadrinho eu própria, né, mas realmente, assim, não consigo ver Maria sem Jesus, Jesus sem Maria, e eles envoltos nesse amor, né, que transborda pela humanidade, né? Pela humanidade. É muito bom a gente sentir-se envolvido, né, pelos sagrados corações de Jesus e Maria. E por isso que nós escolhemos esta oração muito linda para fazer com vocês hoje. Exatamente. E hoje a gente vai refletir um pouco, né, sobre o que é a misericórdia, né? Que é um sentimento, é o quê? É uma ação? É uma atitude? O que é a misericórdia? Boa pergunta, Débora. Para você, catequista, o que significa misericórdia? Entranhas de misericórdia. Eu acho que córdia tem a ver com coração, né? Você tem aí a definição exata? Porque eu tô aqui elocubrando. Mas, olha, eu vou pro significado do Google. Brincadeira. Mas a gente usa, sim, alguns significados, né? A gente fala sempre, vamos dar uma googada aí, né? Mas aí a gente pega sempre as referências, né, corretas.
Mas, voltando ao significado, né, de misericórdia, é tratar uma pessoa mais compassivelmente do que ela merece. E isso se torna possível graças à expiação de Jesus Cristo, né? Nosso Pai Celestial conhece as nossas fraquezas e os nossos pecados. E Ele demonstra a misericórdia quando nos perdoa e nos ajuda a voltar a viver em sua presença, né? Então, como eu falava no início, é você se colocar no lugar do outro, a empatia, né? Acredito que a gente pode utilizar a palavra empatia, né? Então, essa misericórdia, né, é um sentimento de compaixão. A palavra misericórdia, ela tem origem latina. É formada pela junção de miseri, né, como a Lilian disse, que é ter compaixão, e cordis, coração, né? Então, é ter compaixão do coração. E significa ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém, ser solidário com as pessoas. Eita, pois é. E a misericórdia, ela é até um tanto mais difícil do que o amor, né? De certa forma, ela exige uma abnegação maior, né? O amor está uma palavra um pouco desgastada com o uso, né? A gente usa a palavra para designar vários tipos de sentimentos. E a misericórdia, a gente se lembra sempre de Deus, né? Porque é o Todo-Poderoso que se faz pequeno. É o Todo-Poderoso que nos aceita do jeito que nós somos. É o Todo-Poderoso que nunca vai retirar o seu amor, a sua mão estendida em direção a nós. Exatamente. Isso é, para mim, a misericórdia. Você lembrou aí da parábola do pai bondoso, né? Quantas vezes, nossa, antes da gente passar por essa experiência de ser o filho que fez burrada, a gente não consegue compreender. Nós temos a tendência, ainda mais se somos muito certinhos, de achar injustiça para o lado do irmão. Do irmão, puxa, eu estou aqui, você não olha para mim e para esse outro aí, olha, você vai fazer uma festa. A gente tem essa tendência de julgar as coisas de uma forma humana, né? Sem perceber que Deus utiliza outras maneiras de fazer as coisas acontecerem nesse mundo, né? E agir com misericórdia é ser perfeito, como aquele versículo, né, que fala: sede perfeito como o vosso Pai é perfeito. É bastante difícil, mas a gente pode crescer nessa empatia, né, Débora? Exatamente, com toda certeza. Misericórdia também, ela é uma exclamação usada quando a gente está em alguma situação de desespero, né? Então é uma afirmação, né, que a gente pede, né, misericórdia, né, um grito de compaixão, misericórdia, Senhor. A gente vê muito nos Salmos, né, o salmista, onde ele pede a Deus, ele clama a Deus por misericórdia para que olhe por aquele povo, né? Então é uma palavra muito corrente que a gente vê no Antigo Testamento também, né, o povo, né, que clama a um Deus, né, quando faz a caminhada no deserto, né, em busca da terra prometida, onde o povo clama, né? Então, conceder misericórdia a alguém significa poder perdoá-la, né, pelo simples ato de bondade, apesar do outro muitas vezes nem merecer o nosso perdão. E a misericórdia é bem forte. A misericórdia divina é Deus perdoar os nossos pecados, apesar das nossas faltas, né? É a libertação de julgamentos. Durante a bênção oferecida pelo Papa, chamada de Urbi et Orbi, né? Eu não sei falar muito bem, Urbi et Orbi, que a gente até viveu isso, né, nesse tempo de pandemia. Né? É concedida a penitência e a indulgência para que os fiéis que confessam recebam a comunhão e estarão livres dos pecados mortais. Em oração, o Papa pede que Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia e perdoe os nossos pecados. Carregar a bandeira da misericórdia significa que o indivíduo tem bondade no coração. É a pessoa que está sempre pronta para ajudar o outro, se preocupa com o outro,
sem segundos interesses. Chamado, né, o bom samaritano também. Mãe de misericórdia é a expressão usada na igreja para denominar a mãe de Jesus, por causa da sua imensa bondade. Como vemos no primeiro trecho da oração, salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. Casas de misericórdia, no caso, são instituições, caridades criadas com a missão de tratar e socorrer os enfermos. E ainda, para completar os significados aí dessas palavras, obras de misericórdia. Elas são 14, que segundo a nossa doutrina, devem ser seguidas por nós, né? E 7 obras se referem às ações temporais, que é dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousadas aos peregrinos, assistir aos enfermos, vestir os presos e enterrar os mortos. As outras 7 se referem às ações espirituais, que é dar bons conselhos, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, consolar os tristes, perdoar as injúrias, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo e rogar a Deus por todas as necessidades, tanto quanto vivos quanto os mortos. Misericórdia era o nome do punhal que os cavaleiros traziam ao lado direito da cintura e era usado para matar o adversário. Nossa, já derrubado. Caso esse não pedisse misericórdia. O golpe fatal era dado com o punhal e era chamado de golpe da misericórdia. Eita, mas tem muita coisa sobre misericórdia. Sim, gostei de você ter lembrado aí as obras de misericórdia, porque, nossa, como parece coisas banais, né? E, na verdade, elas são um caminho sedimentado para o céu, né? Praticai as obras de misericórdia, que vocês estarão sendo verdadeiramente cristãos. Essa compaixão pelo próximo demonstrado nas atitudes, tanto corporais quanto espirituais, e que a gente sai do nosso indiferentismo, que também é muito lembrado pelo Papa Francisco, né? A nossa mania de passar ao largo de tudo e você se fazer próximos, né? Se fazer próximo numa necessidade ou material ou espiritual, dizendo, você é importante para mim, você é importante primeiro para Deus, né? Todos nós somos importantes para Deus. Deus nos quis, nos imaginou, nos colocou no ventre das nossas mães, né? Nos deu a vida e infundiu em nós o Espírito Santo, nos deu os seus sacramentos e nós somos importantes para Ele, assim como cada um também. Não só uma dignidade única e minha somente, é uma dignidade de todos. Então, ver os outros como filhos de Deus é um grande caminho, né? E tratá-los com obras de misericórdia é um caminho pavimentado, como diz, né? Carlo Acutis diz que a Eucaristia é a estrada para o céu, né? E eu digo também, vou completar com as obras de misericórdia. Nem só a fé salva, né? Fé e obras. É um caminho para a gente chegar até Deus, de coração limpo. Com certeza. Eu trouxe um trechinho aqui de uma palavra do Papa, né? Que a gente ama o Papa, né? E a gente sempre vai trazer as palavras dele, porque ele tem um jeito diferente de conversar conosco, né? Então, o nosso pastor, ele sempre dá uns exemplos que nos tocam a alma, né? E ele fala da questão da paciência de Deus, né? Uma das virtudes do misericordioso, né, segundo o Papa, é que vagaroso na ira, isto é, tem grande capacidade de suportar. Ele sabe esperar, não é impaciente como os homens. Então, ele cita até para a gente o Evangelho de São Marcos, né, na parábola do joio e do trigo. Vamos ler essa palavra? Ótima ideia. A gente deveria ter lido até no início, né, pois do nosso programa hoje. Hoje nós nos empolgamos. Vamos ler então. Na nossa Bíblia, abram aí Mateus 13, de 24 em diante. Jesus propôs-lhes
Outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele: Foi um inimigo que fez isto. Replicaram-lhe: Queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele. Arrancando o joio, arriscais a tirar também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: Arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa parábola, ela mexe com a gente, né? Eu tenho ela muito forte, assim, nas pregações que eu vivi, né? Que eu passei. Porque eu ficava me questionando, né? Senhor, mas como a gente vai ter misericórdia de alguém que nos feriu, que nos machuca, que faz algo ruim, né? E aí a gente começa a entender o sentido e o significado dela, né? Da importância dela, o que Cristo quis dizer, né, com isso. Porque, na verdade, e às vezes a gente até reclama muito, mas fulano é tão ruim, por que as pessoas deixam ele lá? Né? E principalmente nessa pandemia, quando aconteceu essa coisa tão difícil para nós e a gente se deparou com pessoas assim de todos os tipos de situação, né? E parece que o lado, vamos dizer assim, do joio, né, para não falar tão ruim, para não, enfim. Então esse lado do joio ele aflorou muito, né, nesse período. E aí eu ficava me questionando, mas Senhor, por que não acaba essas coisas ruins? Por que não tira, né? Por que disso? Por quê e por quê? E aí, lendo essa palavra, um dia eu comecei a pensar, porque na verdade nós temos que ter essa vivência cristã, mesmo que o outro não condiza com aquilo que Deus pediu. Porque, na verdade, nós seremos exemplos também, que esse é o papel do cristão, né? Levar o outro a Cristo, respeitar o outro, mas quem vai separar e dizer que ele está errado é Jesus. Não somos nós, na verdade. E nós temos essa mania de sermos justiceiros, né? A gente quer resolver tudo, apontar o dedo para o outro, não perdoar, dizer que ele não deve fazer tal e tal atividade porque não pertence ao grupo X ou grupo Y, não é disso. E a gente coloca tantos empecilhos e Jesus simplesmente diz: não arranque, deixa e crescer. Né? Então é tão difícil para nós entender. O tempo de Deus é diferente, né, Débora? Às vezes nós temos o julgamento ali na ponta da língua ou na ponta do nosso cérebro, ou assim nas pontas dos nossos neurônios, para colocar X ou Y dentro de certas caixinhas, e até também com esta mania de setorizarmos, a gente já rotula e não dá uma chance daquela pessoa se converter, né? Quem é que sabe daqui a uma outra situação, Deus não pode tocar o coração e modificar aquela pessoa que uma vez já nos feriu e nós rotulamos, né? Então, assim, esse julgamento só cabe definitivamente a Deus. Na verdade, a gente pode ser juiz de nós mesmos, comparando o que a gente fez hoje com o que a gente, né, o que eu vou fazer amanhã, se eu posso melhorar em alguma coisa, se está de acordo com aquilo que Deus gostaria, né? Mas o julgamento, quando ele se volta para o outro, ele é infrutífero e nos faz faz mal. E eu acredito até que, assim, que nós não vivemos a pele do outro, nós não nascemos na família dele, nós não tivemos as experiências de vida que ele teve, nós não compreendemos a forma de raciocinar que ele tem. Então, uma coisa que às vezes me ajuda muito é pensar,
o outro está fazendo o melhor que ele pode com o que ele tem, né? Com o seu interior, do jeito que é, hoje ele faz o melhor que ele pode, né? E aí, assim, deixar realmente para que Deus acolha, né? E até pedir, tá? Como diz Jesus, né? Rezai pelos seus inimigos. Graças a Deus não vamos encarar ninguém como inimigo, pessoal, mas só como pessoas diferentes. A gente rezar para que Deus acolha aquela pessoa e dê a ele a chance, né, de se aproximar mais de Deus. Não se aproximar mais de mim e fazer aquilo que eu gosto, mas se aproximar mais de Deus e fazer mais aquilo que Deus gosta. E é nesse momento é realmente deixar crescer, né, joio e trigo, sendo que só cabe a Jesus realmente o julgamento. Isso. Com certeza. Então, você vê a importância, né, do joio e do trigo na fala mais uma vez aí do nosso Papa, né? Isso. Então, a importância da gente refletir as nossas ações também como misericórdia e as nossas ações perante a Ele também. Principalmente as nossas atitudes. A gente tem a mania de apontar ao outro, né? Quando a gente aponta um dedo, a gente esquece que tem 3 voltados para nós, né? Não é essa frasezinha que a gente fala? Uhum. Então, qual é a nossa atitude de misericórdia? Será que nós realmente somos pessoas misericordiosas? Que temos compaixão para com o outro? Vai começar pelo não julgamento, ou pelo julgamento, deixar esse julgamento para Deus, né? Se houver alguma coisa que nós possamos fazer para ajudar as pessoas, que a gente não se exima de fazer também, é uma atitude de misericórdia, né? Que se tiver como consertar uma situação, a gente tente fazer esse alinhavo do amor, né? Essa reconstrução de um vaso quebrado, de uma confiança quebrada, mas assim, sempre tendo em vista que Deus nos perdoa sempre. Eu posso cair no pior buraco do mundo, Deus está me perdoando e querendo que eu saia e volte para Ele, né? Então, a gente perceber que também os outros podem sair dos buracos que se encontram e chegar até Jesus, né? E essa grande família, esse grande corpo místico do qual nós fazemos parte, é tão maravilhoso e forte essa videira que a gente entrega para Deus. A nossa vida entregue a Deus é sinal de misericórdia para o mundo. É verdade. E temos muitos santos, né, que conta essa história, né, de Jesus misericordioso. Nós temos até, né, como a Lilian falou, a imagenzinha, né, a gente chama o Sagrado Coração de Jesus, né, Jesus misericordioso. Isso. E a gente não pode esquecer de Santa Faustina também, que trouxe ao mundo aquela imagem maravilhosa, né? De Jesus misericordioso, da qual saem o coração, né? Água, sangue, raios brancos e vermelhos. Está atingindo o mundo inteiro, não está atingindo só a parte cristã, não, só a parte católica, apostólica. Está atingindo o mundo inteiro, né? E essa confiança em Deus vai levar muitas pessoas para Ele, com certeza. E a instituição do Terço da Misericórdia também, né? É um caminho para alcançar a salvação de tantas almas, né? Então, um terço tão simplesinho, fácil de incorporar no nosso dia a dia, né? Vale a pena a gente estar sempre invocando a Deus em sua misericórdia. Como você lembrou já dos salmistas, hoje a gente pode invocar a Deus com o terço da misericórdia, né? E levando as almas para Deus, olha quanto bem a gente não pode estar fazendo. Porque faz para elas, e faz para nós mesmos, e faz para quem está por aqui ainda, porque envolve todo mundo nesse amor, né? Nessa misericórdia de Deus. Então, e a história dela é tão bonita. Eu trouxe aqui um pedacinho pra gente. A santa que viu Jesus, né? A irmã
A Santa Faustina, eu estou tão acostumada a falar com as irmãs que... Santa Faustina. Mas ela era uma irmã polemesa. Sim. Não sei como se falaria o convento, né? Qual a designação. Mas é uma irmã acho polemesa. Que eu tenho. Vamos ver. No ano de 1930, na Polônia, Jesus Misericordioso apareceu a Santa Faustina, que era freira, Congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia. Santa Faustina Maria Faustina Kowalski. Peraí. Eita, gente, meninos, cortem, porque deu ruim aí. Santa Faustina Maria Faustina Kowalska. Nasceu na Polônia no ano de 1905 e sempre teve uma vida dedicada a Deus e à igreja. Entrou cedo para o convento e em 1925, quando fez os votos perpétuos, acrescentou o seu nome Faustina, do Santíssimo Sacramento, por causa da grande devoção a Jesus na hóstia santa. Ela sempre rezava pelos doentes e agonizantes, pedindo a Deus perdão de seus pecados e a sua conversão. Quando Jesus apareceu a Santa Faustina, disse: agora é tempo de misericórdia. Pediu para que ele escrevesse assim: antes de vir como justo juiz, venho como rei da misericórdia. Agora prolongo os dias de misericórdia, mas ai daqueles que não reconhecerem o tempo da minha visita. E Jesus apareceu várias vezes a Santa Faustina, sempre pedindo especial atenção para os agonizantes e pecadores do mundo inteiro. Jesus falou a Santa Faustina sobre a hora em que ele foi morto na cruz. Às 3 da tarde, implora minha misericórdia, especialmente pelos pecadores, e ao menos, por um breve tempo, reflete sobre a minha paixão e morte, especialmente sobre o abandono em que me encontrei no momento da agonia. É a hora de grande misericórdia para o mundo. Permitirei que penetres na minha tristeza morta. Nessa hora, nada negarei à alma, a alma que me pedir pela minha paixão. Peraí, vou repetir, gente. Permitirei que penetres na minha tristeza mortal. Nesta hora, nada negarei à alma que me pedir pela minha paixão. E o terço, né, como a Lilian falou, era que certa vez Santa Faustina ela teve uma visão da ira de Deus, que mandava um anjo com raios nas mãos para destruir uma parte da terra, lugar que ela não quis revelar onde seria. E então, em oração, ela pediu para que Deus, em nome de seu Filho Jesus, tivesse misericórdia do mundo. Então ela recebeu do próprio Jesus o ensinamento para rezar o terço da misericórdia assim: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação aos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós. E do mundo inteiro. No outro dia, quando Faustina foi à capela, ouviu este pedido e ensinamento de Jesus: toda vez que entrares na igreja, reza essa oração que eu te ensinei. Essa oração serve para aplacar a minha ira. Reze por 9 dias com o terço na mão. Primeiro reze o Pai Nosso, a Ave Maria e o Credo. Depois, nas contas do Pai Nosso, dirás: Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e sangue, alma e divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Nas contas grandes, Maria rezarás: pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. E no fim, rezarás 3 vezes assim: Deus Santo, Deus Forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. E Deus Santo, Deus Forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. E assim Jesus prometeu a Santa Faustina que concederia grandes graças a quem rezasse esse terço. E a devoção desse terço é conhecida no mundo inteiro. E desde o ano de 2002, existem documentos na igreja que concedem a indulgência plenária
e perpétua, plenária perpétua, após a confissão, a comunhão sacramental e a oração pelo Papa, a quem rezar o texto da misericórdia em uma igreja ou capela com o Santíssimo Sacramento exposto. Que bonito, hein? Essa última eu nem sabia. Gente, olha, é bastante legal a gente aprender sobre as indulgências. Quem ainda não sabe, né? Acho que valeria a pena a gente tocar nesse assunto, Débora. As indulgências, elas levam almas para o céu, né? Se aplicadas às almas que estão no purgatório. E elas também nos purificam daquela pena temporal que fica com os nossos pecados, a marca dos nossos pecados. Então, quando estávamos na pandemia mesmo, eu pedia muito assim essa oportunidade. Aí falou muito sobre os agonizantes, né? De que os agonizantes tivessem a sua alma salva, né? E a misericórdia de Jesus é um caminho bacana para salvar as almas, né? Com certeza, e ela deixou um diário, né? Tem um livro que é muito bom dela. Eu falo que a leitura dele, ela não é uma leitura tão fácil, né? Porque ela é uma leitura um pouquinho difícil de se ler, mas ela é uma leitura que nos toca o coração. Aqui na rádio, por exemplo, né, a gente sempre faz, né, um trechinho, né, dele. Do Diário de Santa Faustina. Isso, e a gente sempre medita uma passagem dele, né, um pedacinho. Inclusive, Santa Faustina, ela morreu no dia 5 de outubro de 1938, após sofrer muito, mas sempre entregando seus sofrimentos a Jesus e rezando o terço da misericórdia em oferecimento para a alma de todos os pecadores do mundo. Então, em momentos de dificuldade, principalmente na época que nós estamos numa catequese, que estamos retornando de um tempo de sofrimento muito longo, que foi essa pandemia, então retomar esses passos, o quanto foi difícil, né? Quantas pessoas nós perdemos? Como foi difícil nos separarmos uns dos outros nesse período de não podermos ir nem mesmo à Santa Missa comungar presencialmente o Cristo vivo, né? Então, e nesses momentos, a importância de um devocional como este, que Santa Faustina deixa para nós, é muito rico e ajuda sempre na espiritualidade do catequista também e dos catequizandos. Olha que bacana seria nós contarmos a história dessa santa e fazer um terço da misericórdia na capela aí da sua igreja. Às vezes você acredita que a gente nem conhece a capela dos nossos, né, das nossas paróquias, das nossas comunidades? Nossa. Você já levou a sua turma? Tem catequista que ainda não levou, não sabe nem onde fica. Gente, catequese não se faz dentro da sala. Ela tem que ter essas visitas, né, pastorais nos locais né, bonitos da nossa igreja. A inserção do seu catequizando na comunidade é uma finalidade última. Não é só o sacramento. Não adianta você ter o sacramento e não se sentir parte da comunidade. Que cristão, que católico vai dar isso? Temos que levá-los, sim. E é tão gostoso. Eu lembro que eu sempre faço nas minhas catequeses, né, independente da paróquia onde eu estive, né, que agora eu virei missionária. Agora eu falo que eu sou de todas. De todas. Vou aonde me chamar, né, nos chamar, né, Lilian? Com que certeza. A gente acaba indo. E então, nas turminhas que eu passei, mas a minha paróquia local é Santuário, né, do Perpétuo Socorro em Taguatinga Centro, né, embora eu já estou indo para outras, mas então lá eu sempre levava os meninos. A gente tem uma capela separada, né, da nave, a gente tem uma capelinha, fica um pouco mais fácil, mas em muitas comunidades a própria capela já é dentro da nave mesmo da igreja. E eu lembro que a primeira vez que eu levei os meninos, eu fui fazer um tour com eles para mostrar o que tinha dentro da igreja, né? Geralmente, por exemplo, aqui no santuário, a gente tem muitas iconografias, né? Muitas imagens. A gente, antes da reforma da igreja, a gente tinha... E a arte, ela remete muito ao sagrado, né? É muito importante as pessoas conseguirem, talvez, interpretar e enxergar ali. Nossa, é Jesus, nossa, é Maria, oh, que situação que eles estão representado naquele quadro. Essa iconografia vi muito também lá na Terra Santa. Lá é uma área cheia de ícones. Olha que legal. Isso é tão importante. E a gente trazer esse Jesus misericordioso, mostrar para eles esse amor
refletido no sacrário e ainda rezar um terço da misericórdia, que é tão pequenininho, e a gente consegue fazer isso na catequese. Olha, é uma experiência riquíssima. Recomendo. Que bom. Sempre dando dicas aí, hein, catequistas. Posso dar uma outra dica que vai acontecer na semana que vem na minha paróquia? A festa da segunda Eucaristia. Vocês já pensaram, gente, que todo mundo fica naquela expectativa, minha primeira. E tem gente que vai só uma vez comungar só a primeira Eucaristia e nem não retorna. Então, promovam na sua paróquia a festa da segunda Eucaristia, já dentro da comunidade, já não é mais uma missa especial só com os convidados, mas é a inserção daquele seu catequizando na comunidade que você está vivendo, né? Que ele foi formado ali. E aí eles têm chance de fazer procissão de entrada com o padre, têm chance de fazer as leituras e participar do ofertório, e se sentirem importantes, terem lá os banquinhos separados, e a comunidade os recebe com o coração aberto, né? Essas são as minhas crianças que agora comungam, né? Então, façam também. A segunda dica de hoje, a festa da segunda Eucaristia. Nossa, e é tão rico, né? Nós precisamos retomar isso, né? Retomar esse amor pelo Cristo, né? Nas nossas comunidades, com essa liturgia, com esses ritos, trazer de volta essa vivência do sagrado, da história, né? Dos devocionais, porque nós temos tantas histórias bonitas para você ver, tantas citações que hoje nós demos hoje, né? Que nós trouxemos as parábolas, que era como Jesus fazia. Nós trouxemos a história de vida de uma santa que é muito conhecida. Nós trouxemos a iconografia, nome novo, que são as imagens, né? O ícone, né? O desenho, né? Grafia, um desenho feito, né? A arte leva ao sagrado. Exatamente. E aí a gente trabalha essa misericórdia, que é o colocar-se no lugar do outro. Sim. Jesus espera de nós que nós o amemos, né? Qual foi o mandamento? Amar uns aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, nada como ser misericordioso, né? Amar o próximo como eu amo a mim mesmo. E é muito bom estar nesse caminho da catequese junto com vocês, né, catequistas, famílias, e podermos ser esse sinal de amor uns para os outros. Com certeza. E assim, hoje a gente deixa mais essa dica, né, esse momento que é esse querigma hoje. Um encontro com Jesus. Até o próximo programa. E fiquem com Deus.